Hello, students! Aqui é a professora Rafaele. Nós estamos hoje com a nossa aula de inglês número 4. E para você que acreditou que hoje ia ser ponto facultativo, se enganou. Estamos iniciando a nossa aula de inglês tempos verbais. E o que é tempos verbais? Ou melhor, o que são tempos verbais, né? O tempo verbal, galera, simplesmente é uma ação, ele descreve uma ação, né? O verbo, na verdade, é uma palavra e ele vai descrever uma ação, seja que aconteceu no passado, que está acontecendo no presente ou que vai acontecer no futuro. Nada mais é do que um descritivo de uma ação, certo? Então, vamos começar a nossa aula bem do começo para que vocês entendam os tempos verbais. Essa matéria é fundamental para o primeiro ano, revisão para o segundo e terceiro ano, ok? Então, tenham no caderno de vocês, anotem, tirem as dúvidas, porque essa matéria vai cair na prova. Vamos lá, pessoal. O que é um tempo verbal? Bom, vamos começar do começo. Você já sabe que um verbo é uma palavra que descreve uma ação, alright? Mas essa ação pode estar acontecendo, já ter acontecido ou ainda está para acontecer. Sim, os verbos são muito relacionados ao tempo. Então, o tempo verbal indica o momento em que a ação acontece. Entenderam? Mas você sabe me dizer quais são os tempos verbais em inglês? E aí, galera do segundo ano e do terceiro? Quais são os tempos verbais que vocês já viram e que vocês gostaram ou que querem aprender melhor? Primeiro ano, vocês vão aprender todos os tempos verbais. E a galera do segundo e do terceiro vai revisar, ok? E aí vamos falar sobre cada um deles. Seguindo, nós temos os 3 tempos verbais, né? Os principais, que é o presente, o passado e o futuro. E temos as suas subdivisões. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o presente. Nós já vimos o present continuous, que foi a nossa primeira aula, e hoje nós vamos aprender um outro tempo verbal que está ligado ao presente, ok? Todos eles vocês vão ver. Não se preocupem, não fiquem assustados, não vai ser uma matéria chata, vocês vão entender da melhor maneira possível, porque a teacher aqui preparou um material muito bom para vocês. Vamos lá. Em tempo de quarentena, a melhor coisa é dar uma estudada, ocupar a mente. Vocês têm que aprender a fazer um planner de estudos. Vocês precisam entender que vocês estão em casa, mas vocês têm a rotina da escola. Então, levantem cedo, assistam às aulas. Olha, eu tenho acompanhado vocês. Pouquíssimos alunos estão de manhã, cedo, nas aulas. Eu vejo a lista de presença de vocês. Isso eu não estou falando da minha aula, não, gente. Estou falando das aulas importantíssimas para a vida de vocês, que vocês sempre ficam pedindo ponto para passar. Que é matemática, física, português. Eu espero, sinceramente, que vocês assistam depois, porque essas matérias vão cair na prova e eu tenho certeza que os professores estão se dedicando ao máximo para poder dar a melhor aula para vocês. Então, vamos nos organizar. Vamos deixar para fazer as atividades extras na parte da tarde. Jogar um videogame, ver uma televisão, assistir uma série. Por favor, assistam a série com a legenda em inglês. Vão ouvir uma música, peguem a letra, porque vocês estão ganhando vocabulário, vocês estão estudando e estão enriquecendo o idioma. Quem pensa em fazer um intercâmbio precisa muito melhorar o seu inglês. Só o que a gente aprende em sala de aula não é o suficiente. Lembra que eu já falei isso para vocês milhões de vezes? Pessoal, quem tem condições de pagar um curso, vai fazer um Cultura, vai fazer um Brasil. Não estou aqui nem ganhando nada para fazer o marketing para eles. Mas eu acho que vocês têm que se dedicar a vocês terem mais atividades além da escola, de vocês estudarem. Vamos fazer um esporte, vamos praticar um esporte. As meninas que gostam de dançar, vai fazer uma zumba, vai fazer uma dança do ventre, vai fazer um balé, um jazz, sei lá se ainda existe jazz, nem sei mais, meu Deus. Eu estou ficando idosa. Estou falando de jazz, às vezes é dança contemporânea. Então, vamos fazer alguma atividade, vamos fazer um planner, vamos se planejar. Olha, de manhã eu acordo, eu vou assistir as minhas aulas, porque se eu estivesse no colégio eu estava assistindo aula. Na parte da tarde eu vou ver um filme, eu vou dormir,
eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou fazer os exercícios. Sabe por quê, pessoal? Porque vocês acabam, dentro de um processo de isolamento social, agora o assunto é muito sério, dentro de um processo de isolamento social, vocês acabam fazendo tudo num dia só e não dividem o dia de vocês. E aí vocês entram numa coisa chamada num looping eterno. Vocês nunca saem daquele dia. É como se vocês estivessem naquele momento a vida toda. Então, assim, para vocês não terem essa sensação, vocês precisam preencher as lacunas da ociosidade de vocês. Então, vocês têm que ter o horário da escola. Pai, mãe, olha só, eu posso até fazer esse dever aí para você, essa tarefa aí, mas eu tenho meu horário na escola. É de 7h10 até meio-dia, meio-dia e meia. A aula está acabando um pouquinho mais cedo, porque às vezes o vídeo é um pouquinho mais curto, então eu vou botar em dia o meu caderno, eu vou fazer os exercícios, depois eu vou fazer as tarefas de casa, vou me organizar com os meus pais e eu vou conseguir preencher o meu dia e cada dia eu vou ter uma rotina diferente. E aí vocês não ficam naquela situação de que, eu não faço nada, está muito chato, é muito ruim ficar dentro de casa. Nós já estamos passando uma pressão psicológica muito grande, uma mudança brusca de rotina. Então, para a gente não perder mais tempo da nossa aula, façam um planner, se organizem. Vai ser muito bom para vocês. E vocês vão poder organizar a vida de vocês agora, quando vocês estiverem um pouquinho mais velhos, que vocês estiverem fazendo uma faculdade, que vocês estiverem trabalhando, vocês não vão sentir dificuldade nenhuma, ok? Vamos lá, pessoal. Então, voltando ao assunto, já deu para perceber que os tempos verbais são divididos basicamente presente, passado e futuro. E que dentro de cada uma dessas três categorias, existem 4 tempos verbais semelhantes. Não se assuste, parece bem mais complicado do que realmente é. Na verdade, os verbos em inglês são bem mais simples que em português, então fiquem tranquilos. Vamos lá. O primeiro verbo que se costuma ser ensinado para as crianças é o verbo to be. Ele representa o ser e o estar. Em português, ser e estar são completamente independentes. No inglês, vocês vão ver que não é só o to be, outros verbos podem ter uma variação e se apresentar com sentidos diferentes. Lembra do fast, que eu falei para vocês que é uma palavra que significa acelerado? Fast food, comidas rápidas, certo? Comida pronta, comida rápida. Você tem o fast food, você tem o fast de jejum, de se abster. Então, a mesma palavra, só que com sentidos diferentes. Elas podem ser empregadas. Mas como que eu vou identificar isso, professora? A senhora está falando e eu não estou entendendo nada. Você vai identificar a partir do contexto daquela frase. Fiquem ligados. Sempre eu coloco para vocês a estrutura de uma frase em inglês. E a partir dali é que está o pulo do gato, para vocês identificarem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, as crianças, a partir dos 8 anos, elas já começam a estudar inglês e elas começam a ver o verbo to be. Porque o verbo to be ele é o mais fácil para você conjugar. E você começa devagarzinho, até para a criança poder se interessar, né, pela questão gramatical do inglês, que ela é um pouquinho complicadinha, mas com o tempo ela vai melhorando. Porque aí quando a criança vai pegando o gosto, ela vai desenvolvendo muito mais rápido. Então, se você também tem dúvidas, hoje seu problema vai acabar. Por quê? Porque vamos começar com a seguinte interpretação. Em português, ser e estar são independentes. Mas em inglês, ser ou estar vai depender do contexto em que o verbo está sendo aplicado. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente usa o verbo to be com o sentido de ser, eu tenho numa frase I am happy. I am happy. I, pronome pessoal, eu, am, que é o meu to be, né? Que ele está flexionado, representa aqui o sou e happy, de feliz, ok? Semana passada eu coloquei uma música para vocês do Pharrell Williams que era Happy, se eu não me engano. E muito legal porque ela vai dar essa intenção aqui, da felicidade, do que me deixa feliz, por que eu estou feliz, o que me traz felicidade. E aí, o que traz felicidade para vocês? Vocês podiam colocar para mim em inglês e me mostrar depois no WhatsApp.
Fica aí a primeira tarefa do dia. O que deixa você feliz? Professora, posso escrever em português? Não. Você tem dicionário online em inglês, você tem o seu dicionário e você tem o seu computador e você tem seu WhatsApp para poder falar comigo e me perguntar. Professora, o que me deixa feliz é ler livros. Como que é ler livros em inglês? O que me deixa feliz é ouvir uma boa música. O que me deixa feliz é estar com os meus amigos. O que me deixa feliz é ir para o colégio. Então, cada um tem a sua lista de preferências que te deixam feliz, certo? Então, me mandem 5 informações do que deixa você feliz em inglês, ok? Então, tanto faz nessa frase se aqui representa o verbo ser ou estar, ok? É uma característica. I am happy. Eu sou feliz ou eu estou feliz. Vamos seguindo, pessoal. I am working now. Eu estou trabalhando agora. Agora, gente, vamos prestar atenção. Isso aqui é uma ação. Work, ok? Quando eu tenho working, eu me remeto ao meu simple present. Minto, ao present continuous. E aí é uma ação, eu estou trabalhando. Eu uso, nesse caso aqui, o meu verbo to be para ele auxiliar o verbo to work, que é trabalhar. Então, eu estou trabalhando agora. Então, essa frase aqui, ela tem o present continuous, que é o working, e eu tenho o verbo to be flexionado no am, né, que está aqui sendo representado, e aqui ele me dá uma ação. Então, aqui o objetivo do verbo to be é identificar que é uma ação. Ele está trabalhando, ok? E ele ainda indica o tempo, agora, quer dizer, presente, né? Então, que fique claro para vocês. Desculpa, pessoal, que às vezes a minha língua vai enrolar, porque explicar inglês e português num vídeo de aula demora um pouquinho, né? E a teacher de vocês já não é o youtuber, então acaba dando uma enrolada na língua. Então, vocês me perdoem e vamos seguindo a aula. Vamos lá. As contrações. Isso aqui é muito importante para uso de diálogo, tá? Nos diálogos, você não vai usar a palavra I am, você vai usar I'm. Eu já falei isso tanto em sala de aula, né? Por exemplo, I am a little crazy. Eu sou um pouco louco. Quando eu uso contração, eu estou num diálogo. I am a little crazy. Olha a diferença. I am a little crazy. I am a little crazy. I am a little crazy. I'm a little crazy. Quando eu tenho I'm e I am, eu estou dizendo a mesma coisa. Só que no diálogo ele se torna mais rápido, mais ágil, quando eu uso uma contração, ok? Eu sou um pouco louco, né? Nessa aqui você já vê que é uma característica e não uma ação. Vamos seguindo. Afirmativo e interrogativo. I am ugly. Eu sou feio. Eu poderia colocar I am beautiful. Eu sou bonita. I am ugly. Uma afirmação. Quando eu tenho uma interrogativa, o meu verbo to be, ele vem para o início da frase. Isso, pessoal, a gente está trabalhando no presente, ok? Então, am I ugly? Eu sou feio? Am I ugly? Então, quando eu tenho uma afirmação, ele está do lado do meu pronome, I am. Quando eu tenho uma pergunta, ele está na frente do meu pronome. Sempre vai ser assim, ok? E na negação, como que funciona? Quando eu estou com uma negação, né, uma palavra na negativa, na forma negativa, eu vou usar o not. Mas eu também posso usar uma contração. Mas nesse momento eu vou explicar para vocês da forma formal, né, do que vocês vão pegar em alguns textos. You are not my friend. You are not. Olha o not, dando a negação. My friend. Você não é meu amigo. You are not my friend. Você não é meu amigo. You, representando o pronome você, are, quer dizer
não é meu, né? No caso, not my friend, não é meu. Friend, amigo. Então, o are, ele vai dar essa intenção aqui, ó. O é, certo? Você não é meu amigo. Então, sempre que vocês tiverem uma negação, você vai usar o not, sempre, ok? E aqui, se fosse uma contração na negativa, you aren't, porque aí o are, not, vira aren't, fica contraído. Então, you aren't my friend, ok? Mas normalmente, num texto, um e-mail, numa carta, you are not my friend. Seguindo, pessoal, esse foi o verbo to be que a gente analisou. Agora, nós vamos entrar no nosso tempo verbal, que nós vamos estudar nesse momento, que é o simple present, ou presente simples, que também é conhecido como o presente do indefinitivo. Usamos ele para falar basicamente de fatos, hábitos ou opiniões, verdades universais, algo que está acontecendo no momento ou algo que acontecerá em um futuro breve. Por isso ele é conhecido como o presente indefinido, um futuro breve. Vamos então explanar cada um desses 4 pontos, ok? Espero que até aqui vocês não estejam com dúvida. Eu sei que a matéria ficou bem longa, ficou um vídeo longo, mas eu quero que vocês assistam com calma, que vocês pausem e que vocês comecem a entender. Eu comecei falando sobre os tempos verbais. Hoje nós vamos estudar o simple present ou presente simples. Mas antes de estudar o simple present e o presente simples, vocês precisam estudar o to be, porque o to be, muitas das vezes, ele vai ser o teu auxiliar para a conjugação dos outros verbos, ok? Então, fixe bem o verbo to be, tá bom? Vamos lá. Comecemos com os fatos, hábitos ou opiniões. Fatos. Pense em coisas verdadeiras a seu respeito, como descrição da sua aparência física, personalidade ou habilidade. E aí já vai a segunda tarefa do dia. Você vai se autodescrever. Você vai pegar e vai olhar a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, se você é alto, baixo, se você é fofinho, se você é magrinho, qual é a sua qualidade, qual é o seu defeito. Eu quero que você liste 5 coisas que te define, que te descreva, sejam características físicas ou personalidades ou habilidades de vocês em inglês. E também me mostrem, ok? Todo mundo que me mostra no privado, eu tô pontuando. E a galera que não me mostra, ela não vai ganhar ponto nenhum. Quem já foi meu aluno, pode dar um testemunhozinho aí no grupo, pode dar um testemunho aí para falar para o pessoal como que eu sou para distribuir pontos para vocês. Eu sou muito rígida com relação aos pontos. Vocês levam pontos por participação na aula, por trabalho entregue na data, por demonstrar interesse em sala de aula, fazendo os exercícios, mantendo seus cadernos organizados. Vocês estão no ensino médio. E se vocês não tiverem essa organização, a vida de vocês numa faculdade vai ser uma bagunça. Então, o professor na faculdade não vai ficar olhando o seu caderno, mas com certeza aquela matéria vai cair na prova. E se você não estiver preparado, não adianta você na mesa dele chorar, dizer que seu cachorro comeu o seu trabalho, porque ele não vai acreditar, a menos que saia um gremlin da sua bolsa para contar para ele, ok? Então, ele não vai acreditar. E assim como professor na universidade, eu também sou com os meus alunos do ensino médio. Papai e mamãe que está assistindo aí esse vídeo, dá uma olhada no caderno dele de inglês, tem matéria beça que eu já dei. E eu tenho alunos que colocam em dia. Então, você que não coloca o seu caderno em dia, você que não me entrega nenhum exercício, você que não me procura no WhatsApp, no privado, para explicar porquê da sua ausência, não venha me pedir pontos quando for fazer a prova. Porque a minha prova não é fácil, já falei isso para vocês, e não é para amedrontar ninguém. Hortência sabe como eu trabalho em sala de aula. Eu dou uma aula para que vocês façam uma prova e ainda dou um trabalho para ajudar vocês na nota. Porque eu não gosto do aluno ficar me pedindo pontos, chorando, porque eu sei do potencial de cada um de vocês. E eu acredito muito que todos os alunos do CTCOM podem fazer qualquer prova de vestibular, principalmente no inglês, e gabaritar.
porque eu ensino a vocês as dicas. O pessoal do terceiro ano que me procura, eu estou sempre dando dica de como fazer uma boa interpretação, de como vocês aplicarem as técnicas de skimming, scanning, que é muito usada em vestibular. Então, não fiquem de fora. Coloquem a vida de vocês em dia, porque o inglês, ele é matéria que reprova, ok? Então, vamos lá. Então, a nossa tarefa, a nossa segunda tarefa é identificar a sua aparência física, personalidade e habilidades em inglês. E vai me entregar, ok? Vamos adiante. Aqui, pessoal, eu tenho uma frase que vai identificar um fator, né? Uma aparência, né? Uma descrição de uma aparência. Então, vamos lá. I am tall and I have brown hair and blue eyes. Eu sou alto, tenho cabelo castanho e olhos azuis. I am tall. Eu sou alto. E aí o and para dar a continuidade na frase, que é o meu e, né? Em português e inglês a gente tem algumas semelhanças. Então, pessoal, vamos lá. Essa frase, todas as vezes que aparecer uma descrição, ela está no presente simples e está identificando uma característica, certo? As regrinhas vocês precisam memorizar, porque elas vão ajudar muito vocês na identificação do presente simples. Vamos seguindo. Hábitos. Agora pense em atividades que você faz todos os dias ou eventos que ocorrem com frequência. Por exemplo, aqui eu tenho uma frase que vocês poderiam substituir o work, que é o verbo to work, que é trabalhar, por study, que é o estudar, e entraria na rotina de vocês, ok? Então vamos lá. Uma frase que identifica um hábito de uma situação. I work in an office 5 days a week. Eu trabalho em um escritório 5 dias por semana. Eu acho que vocês não notaram, mas eu vou falar para vocês. Tá faltando alguma coisa aqui nessa frase que a gente estudou, né? Que é o verbo to be. Só que no sentido da frase não há necessidade do to be. Então, quando você está descrevendo um hábito, o verbo to work, ele não flexiona, ele, vamos colocar assim, ele não precisa de um auxiliar, ele não precisa do to be para auxiliar, para dar um entendimento de um hábito, de uma rotina numa frase, certo? Então aqui a gente usou o to work. No caso, I work in an office 5 days a week. Eu trabalho em um escritório 5 dias por semana, ok? Aqui eu não precisei do to be para nada. Simplesmente eu conjuguei com o verbo to work, sem alterar nada, ok? Então, quando eu estou descrevendo um hábito que é uma rotina, eu já vou pegar essa regrinha aqui e já vou aplicar, certo? Vamos seguir, pessoal. Quando eu vou dar uma opinião sobre coisas que eu gosto ou detesto, eu posso usar a seguinte frase. E aqui eu preciso do verbo to be, porque a intenção é dar a minha opinião, ok? Então, she is so beautiful. Ela é tão bonita. Esse tão é uma intensidade que a frase quer me mostrar que ela é uma mulher muito bonita. Porque ele poderia dizer, she is beautiful, ela é bonita. Mas ele quis dar uma intensidade, então ele usou she is so beautiful, ok? Aqui eu já tenho o uso do meu verbo to be, certo? Porque ela vai expressar o que ela é, a minha opinião acerca daquela pessoa. Vamos seguindo, pessoal. Quando eu falo sobre verdades universais, quer dizer, coisas indiscutíveis que todo mundo aceita, como sendo uma verdade absoluta, eu vou usar a seguinte frase. We live on planet Earth. Nós vivemos no planeta Terra. We live
nós vivemos. O live, que é o to live, de viver, ele não precisou do auxiliar. Novamente, nós temos que entender o contexto que nós estamos trabalhando para identificar se vai ser necessário o uso do to be ou não, ok? Então, aqui, ele já me dá a conjugação do live. We live on planet Earth. Nós vivemos no planeta Terra. Vamos seguir, pessoal. Também usamos o simple present, ou presente simples, para falar de algo que está acontecendo no momento. Mas muito cuidado. Dependendo do verbo, você também terá de usar o present continuous, que a gente já viu, né? Vamos lá, pessoal. I'm in front of your house right now. Eu estou em frente à sua casa agora mesmo. Nesse caso aqui, eu estou identificando uma ação que está acontecendo agora. Eu não precisei usar o present continuous, certo? Eu estou usando só o presente simples. I am from, eu estou em frente. Of your house, a sua casa, agora mesmo. O right now. Right now quer dizer agora mesmo, naquele exato momento, certo? Então aqui eu não precisei usar o present continuous, eu mantive o presente simples. Eu já usei até um exemplo aqui do working now, I am working now. Working é present continuous, ok? Ali a gente não está usando o presente simples. Lembra que eu falei? Vocês vão ver alguns slides atrás que eu citei I am working now. Aquilo ali é uma frase no present continuous, a gente está com a partícula ing e está flexionando o to work, que ele passa a ser o working, para dar ação de agora, contínua, né? Movimento. E por último, podemos usar, por último foi ótimo, né? Quase que eu falei em grego agora. Por último, podemos usar o simple present para falar de algo que ainda ocorrerá. Espera, mas aí não teríamos que usar o tempo futuro? Nesse caso, não necessariamente. Se a ação for acontecer dentro de um curto período de tempo, aí nós usamos o simple present. Exemplo: The party starts at 6 o'clock. Gente, quando eu tenho uma frase que me dá a noção do tempo, essa é a dica, que me dá a noção do tempo que vai acontecer, eu estou usando o presente simples, certo? Quando ela não me dá essa noção de tempo, eu uso o futuro. Someday, algum dia. Eu não tenho exatidão de quando vai acontecer. Eu estou dando a entender que algum dia algo vai acontecer. Someday. Vamos voltar aqui para o present simples. Então, the party starts at 6 o'clock. A festa começa às 6 horas. Eu tenho aqui o tempo que vai começar e eu tenho o evento dentro daquele exato momento que vai acontecer essa festa. Então, aqui eu não necessariamente uso o futuro. Aqui eu posso usar o presente simples ou simple present, ok? E aí, pessoal, nós vimos em que situações nós podemos usar o simple present. Você deve ter percebido que foi acrescentada a letra S em algum dos verbos das frases acima. Essa é uma regrinha simples, porém fundamental do simple present. Na terceira pessoa do singular, ou seja, ao usar os pronomes he, she ou it, acrescente a letra S ao fim do verbo. Por exemplo, essa frase não está no nos nossos slides, por isso que é interessante vocês anotarem tudo que eu falo também, ok? E desculpa se saiu algum erro nas palavras, enfim, vocês me perdoem. Né? Acontece que a gente grava e grava tantos vídeos que só Jesus na nossa causa. E a falta de vocês, assim, para ter aquela troca bacana que a gente faz em sala de aula é diferente, né? Mas tá legal, vamos nos reinventando e vamos caminhando. Caminhando, cantando e seguindo a canção.
Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente tem a seguinte frase, she is, works, olha só, eu estou acrescentando o S no verbo to work. She is, works, now. Ela está trabalhando agora. Quando eu falo she is, studies, certo? Eu estou acrescentando S no meu verbo to study. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho he, she, it, isso é uma regra. Eu tenho que acrescentar o S no final do verbo. Quando eu tenho no presentes contínuos a partícula ing, working, trabalhando, ou studying, estudando, ou washing, lavando, ou loving, amando, enfim, eu uso o ing no final do verbo. Quando eu estou no simple present e eu vou conjugar esse verbo na terceira pessoa, certo? Do singular, eu vou usar he, she ou it e vou acrescentar o S, só nesse caso. Então, she is, works. He is, studies, certo? It is 80. Né? Então, a gente está usando a terceira pessoa do singular para acrescentar a letra S no final do verbo, certo? O it is 80 não entrou o S, tá? O it is 80 é mais para present continuous, mas a gente pode usar it is showers, que eu estou usando. Showers é lavar, né? Então, quando eu tenho o S, a partícula S, é só nesse caso, pessoal, tá bom? Vamos seguindo. Aqui eu tenho algumas frases que vocês vão entender a aplicação do S, tá bom? Então, vamos lá. John needs, verbo to need, que é precisar. John needs your help in the kitchen. Ele precisa da sua ajuda na cozinha. Needs, porque John corresponde ao pronome he. Então, eu acrescento a letra S ao verbo need. Então, ao invés de ter need, eu vou ter needs your help in the kitchen. Ele precisa da sua ajuda na cozinha. Outra coisa importante a respeito do simple present é com exceção às frases feitas com o verbo to be. Sempre usaremos o verbo auxiliar para construir uma frase interrogativa ou negativa. E a estrutura vai ser a seguinte. Quando é negativa, sujeito mais o do, pessoal, eu vou dar uma aula só sobre do e does, para vocês entenderem melhor, tá bom? E aí a gente retoma o simple present, porque é muito importante que vocês fixem esses auxiliares que vão ajudar muito vocês. Então, a gente vai ter na negativa o sujeito mais o do, o not e o restante da frase. Quando é interrogativa, nós teremos o do, o sujeito e mais o restante da frase, ok? E não esqueçam o sinal. É muito importante vocês usarem o sinal de interrogação no final de cada frase da interrogativa. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, usa-se o does ao invés do do. E aí não há mais necessidade de manter aquele S no fim da frase. Além disso, do not e does not podem ser contraídos para don't ou doesn't. Ou melhor, it doesn't, né? E aí, pessoal, essa aulinha nós vamos fazer mais à frente para falar do do e do does. Aqui a gente só vai ver alguns exemplos. Vamos lá. I play soccer very well. Afirmativa. I play soccer very well. Negativa. I do not play soccer very well. Interrogativa. Do I play soccer very well? Do I? Ok? Próxima frase. I work in a office
5 days a week. Na negativa, I don't work in an office 5 days a week. Interrogativa, do I work in an office 5 days a week? Pessoal, have a blessed day. Thank you so much. Muito obrigada. Agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo do que as nossas aulas têm o costume de ter, né? Mas é muito importante vocês trabalharem os tempos verbais. Eu sei que pode ter gerado algumas dúvidas, né? Até mesmo na modulação da pronúncia, eu tentei fazer o mais básico possível para vocês aprenderem, porque eu sei que nós temos níveis de inglês bem diferentes em sala de aula. Então eu espero que o pessoal que já tem aí uma noção maior entenda que é necessário nesse momento a gente nivelar a turma, ok? E eu quero que vocês também tenham noção do simple present, do present continuous, de todos os tempos verbais. Vocês precisam fixar essa matéria. E se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam, me chama no privado, que eu vou poder tirar a dúvida de vocês com o maior prazer do mundo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado. Have a blessed day, tenham um dia abençoado. Have a blessed weekend, tenham um final de semana abençoado por Deus, tá bom? E que vocês possam fazer as duas atividades. Espero que vocês me mostrem. Eu vou estar colocando um caderninho de exercícios para vocês também fixarem a matéria. E vocês me aguardem que na próxima aula a gente vai continuar com o do e o does, para a gente poder tirar algumas dúvidas e vocês entenderem melhor o simple present ou o presente simples, tá bom? Thank you so much, muito obrigada e bye bye. Até a próxima aula.